Fala pessoal, beleza? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar a ver aqui um assunto muito importante da matemática, que é o estudo das equações do primeiro grau. Nesse primeiro momento nós vamos ver apenas o que são as equações e fazendo exemplos bem simples de como resolver equações, tá bom? E ver uma interpretação importante das equações, especialmente as do primeiro grau. Então vamos ver a definição de equações do primeiro grau. O que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática expressa pela igualdade, onde há pelo menos um valor desconhecido. Cada valor desconhecido é representado por uma letra. Então essa é basicamente a definição de equação. Então veja que nós precisamos, ao observar uma sentença matemática, para determinar se ela é uma equação, nós precisamos encontrar duas coisas. Igualdade, ou seja, o sinal de igual, e uma letra, pelo menos uma letra. Então ela pode ter até mais do que uma letra. No caso de uma equação que aparece apenas uma letra, ou mesmo que apareça em locais diferentes a mesma letra, nós temos apenas um valor desconhecido. Já uma equação que aparece mais do que uma letra, nós teremos uma equação que tem mais de um valor desconhecido, tá bom? Nas equações, a letra é chamada de incógnita, então, enquanto em outras situações a letra é chamada de variável, na equação a letra é chamada de incógnita, esse valor desconhecido, tá bom? E vamos ver aqui um primeiro exemplo aqui, uma situação. As sentenças matemáticas a seguir são equações? Então observe que eu tenho 8 itens aqui e eu tenho que verificar em quais desses itens aparecem as equações, tá bom? Lembre-se que uma equação precisa de ter duas coisas. Uma igualdade, ou seja, o sinal de igual, e pelo menos uma letra, tá bom? Então vamos olhar cada sentença aqui e verificar essa equação. A primeira, 2 mais 15 menos 10 igual a 3. Bem, ela tem igual, mas não tem letra. Então ela não é equação. Dá até para falar que essa sentença é falsa, né? Porque na primeira parte aqui, temos 2 mais 15 dá 17, menos 10 dá 7. E 7 não é igual a 3. A segunda sentença, 5n menos 2, também não é uma equação. Ela tem letra, que é a letra n, mas não tem igual. Então, ela não é uma equação. Já a terceira sentença, 2x menos y igual a 3, veja, tem duas letras, o x e o y, e tem o igual aqui, uma igualdade. Então, a terceira situação é uma equação sim, tá bom? É uma equação que tem duas incógnitas. Então, essa equação trabalha com duas incógnitas. Tem uma ideia importante nisso daqui, tá bom? Que costuma se ver aí no 8º ano, geralmente. A quarta sentença. 12 menos y igual a 3y mais 16. Essa sentença ó, tem uma letra, né, y, tanto do lado esquerdo do igual quanto do lado direito do igual, e tem um sinal de igual. Então ela é uma equação sim. Bom, e essa daqui, como tem apenas uma letra, é uma equação de apenas uma incógnita. É uma equação que tem apenas um valor desconhecido. Então, no 7º ano, nós começamos a estudar esse tipo de equação. Tem apenas uma incógnita. A quinta sentença, a sentença do item E. Veja que tem aqui 4x
elevado a 3 mais 2y menos 12z. Bem, essa sentença tem um monte de letra, tem um monte de coisa, mas não tem igualdade. Então ela não é uma equação. Essa daqui é uma expressão algébrica, é assim que nós chamamos essa sentença. A sentença do item F. 3x mais 8. Olha esse símbolo aqui. O que significa este símbolo? Como que eu leio este símbolo? Este símbolo nós devemos ler é diferente. Então veja que ele está dizendo que 3x mais 8 é diferente de 14. Olha que esse símbolo parece igual, mas não é. Então, essa sentença não é uma equação. Tá bom? A resolução da situação, depois a gente pode explorar no futuro, é parecida com a resolução da equação, mas a minha conclusão é diferente. Então, a gente não vai falar, a gente não diz que ela é uma equação, tá bom? O item G tem essa sentença aqui, ó. Menos 3x elevado ao quadrado mais 27 menor que 12x. Essa sentença, olha só, tem letra, a letra x, mas não tem a igualdade. No caso aqui, tem o símbolo aqui indicando que a primeira parte, o que está na primeira parte é menor do que o que está na segunda. Então, também não é uma equação. Tá bom? Então, isso daqui geralmente se estuda no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. E a última sentença, sentença H, 2x menos 8 igual a 21. Bem, tem letra e tem a igualdade. Então, esse daqui, essa sentença é uma equação, sim. Tá bom? E nós resolveremos sentenças desse tipo. Tá bom? Serão algumas das primeiras que nós resolveremos. Bem, então a ideia de equação importante é isso. Tem que ter letra e tem que ter o igual. Agora vamos ver uma interpretação ligada às equações, que está ligada às balanças de dois pratos. E o que as balanças de dois pratos têm a ver com as equações? Um fato bem importante relativo à balança, tá bom? Nas balanças de dois pratos, elas servem para medir a massa por comparação. Então, se eu tenho dois objetos e quero medir a massa deles, eu vou colocar em um dos pratos um dos objetos e no outro prato da balança o outro objeto. Se os dois objetos tiverem a mesma massa, ou seja, massas iguais, os pratos estarão à mesma altura, a balança estará em equilíbrio. Então isso é muito parecido com a equação, que tem igualdade entre duas coisas, tá bom? Então vamos ver aqui uma situação que eu quero mostrar para ver a interpretação disso. Numa balança de dois pratos, 3 blocos de madeira estão equilibrados com 2 pesos de 300 gramas cada um, como mostra a figura a seguir. Então temos aqui, ó, 3 bloquinhos de madeira e duas massas aqui, 2 pezinhos, tá entre aspas, porque o termo certo é massa, que medem aí, tem massa de 300 gramas cada um. Então, primeira coisa, o que podemos dizer dos pesos, das massas que estão nos dois pratos, em cada um dos pratos? O que eu posso falar da massa desses 3 bloquinhos e da massa desses 2 pesos aqui. Como a balança está em equilíbrio, ele até fala aqui em equilíbrio, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que o prato da direita, né? O prato da
direita tenha a mesma massa que o prato da esquerda. Então, posso falar que os pesos são iguais. Por isso que acontece o equilíbrio. Que essa é o princípio da balança de dois pratos, tá bom? Bem, vamos ver aqui uma próxima pergunta. É possível determinar o peso de cada um dos blocos de madeira? Como a gente pode fazer isso? Como eu posso pensar? Isso daqui dá para fazer assim, ó. No lado direito, eu tenho os dois pesos aqui de 300 gramas. Então, juntos, esses dois pesos têm 600 gramas. Já no outro prato, no prato da esquerda, eu tenho 3 bloquinhos de madeira com o mesmo peso. Então, o que eu posso fazer para descobrir a massa de cada um? Eu posso pegar a massa total aqui e dividir por 3. E fazendo essa divisão, 600 dividido por 3, minha resposta vai dar 200. Já que 200 vezes 3 dá 600. Então quer dizer que a gente consegue determinar, nesse caso aqui, o peso, né, a massa de cada bloco de madeira. Então é possível sim, e cada bloco, né, vou colocar aqui, pesa 200 gramas. Então a gente pode comparar aqui por conta da comparação. Sei que tem 3 blocos que medem 600, então cada um tem que ter 200. 200 mais 200 mais 200 vai dar 600. Tem uma terceira pergunta aqui. Escreva uma equação que representa a situação. E aí? Agora vem a parte da equação. E como eu vou fazer essa equação? Bem, a equação tem letra de igualdade. A igualdade ela vai ser expressa porque os pesos são iguais, tá bom? E a letra? Como a gente vai fazer aparecer a letra? Bem, no início eu não sabia quanto pesava cada bloquinho. Então a gente vai fazer o seguinte, falar que cada bloquinho pesa X. Então, se eu tenho 3 bloquinhos que pesam X, quer dizer que do lado esquerdo da balança, eu tenho um peso que é 3x. Já do lado direito da balança, eu tenho 2 pesos de 300. Ao todo dá 600. Do lado direito eu tenho 600. E como a balança está em equilíbrio, quer dizer que esses 2 pesos são iguais. Então aqui eu obtive uma equação. 3x é igual a 600. Para representar a situação da balança. Veja que essa balança aqui está ligada com a equação. Então, geralmente, ideias de balança está ligado com a equação. E até mesmo para descobrir valores do x, a gente pode pensar na ideia de balança, tá bom? Veremos isso adiante. Mais um exemplo aqui. Numa balança de 2 pratos, 5 blocos de madeira estão em equilíbrio com 5 pesos de 150 gramas cada um, como mostra a figura a seguir. Olha, essa figura é diferente, hein? Mas vamos lá. O que podemos dizer dos pesos que estão nos 2 pratos da balança? Mais uma vez, ó. O peso que está no prato da esquerda tem que ser igual ao peso que está no prato da direita, porque a balança está em equilíbrio. Tá bom? Então aqui,
os pesos são iguais. Os pesos são iguais. Vamos ver na segunda pergunta. Agora eu pedi para escrever uma equação que representa a situação. Primeiro eu vou escrever a equação, depois a gente vai fazer outra coisa. Vamos ver aqui, ó. A ideia é parecida, tá bom? Eu tenho do lado esquerdo 3 bloquinhos, que eu não sei quanto é a massa de cada um. Então eu tenho, vou chamar de x também. X, x, x. Então do lado esquerdo eu tenho 3 bloquinhos, cada um pesando x. Então eu tenho 3x. E junto aqui eu tenho 2 pesos de 150. E esses dois aqui juntos vão pesar 300 gramas. Então eu tenho 3x, que é o peso dos bloquinhos, mais 300 gramas, já conhecidos. No prato da direita, o que eu tenho? Eu tenho 2 pesos, que são dos bloquinhos, que eu não sei. Então vou chamar de x também, já que todos os bloquinhos têm o mesmo peso. Vamos pensar assim. Então eu tenho 2x para esses bloquinhos. E junto desses dois bloquinhos eu tenho 3 pesos de 150 gramas. E que juntos vão dar 450 gramas. Então quer dizer que junto desses 2x eu tenho mais 450 gramas. E como a balança está em equilíbrio, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Então eu tenho essa equação aqui, que é 3x mais 300 é igual a 2x mais 450. Uma equação um pouco mais complicada do que a outra, tá bom? Se fosse resolver, a gente teria um pouco mais de trabalho. Mas nessa situação nem é tão difícil olhando a figura, tá bom? Por isso que nós vamos conseguir determinar o peso de cada um dos blocos de madeira. Para isso, observe o seguinte. Nos dois pratos eu tenho pesos que eu sei o valor, né, que são os pesos de 150, e bloquinhos de madeira. Vamos imaginar o seguinte, que eu retire da balança aqui do lado esquerdo esses 2 pesos de 150. E o que ia acontecer? O lado direito ia descer e o lado esquerdo ia subir, porque esse é o princípio da balança de 2 pratos. O lado que tem maior massa desce e o lado que tem menor massa sobe, causando um desequilíbrio. Mas eu quero manter o equilíbrio. Então, se eu tiro 2 pesos de 150 do lado esquerdo, eu também vou tirar 2 pesos de 150 do lado direito, tá bom? Muito bem. Agora sobraram do lado esquerdo só bloquinho de madeira e do lado direito um peso de 150 e 2 bloquinhos de madeira. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar desses 2 bloquinhos de madeira aqui que estão do lado direito. Novamente, tirando esses 2 bloquinhos de madeira, o que ia acontecer com a balança? Ela ia perder o equilíbrio. Nesse caso, o lado esquerdo ia descer e do lado direito ia subir. Para ela continuar em equilíbrio, eu tenho que tirar 2 bloquinhos de madeira do lado esquerdo também. E aí o que acontece? Fazendo tudo isso, vai sobrar um bloquinho de madeira do lado esquerdo e um peso de 150 gramas do lado direito.
Quer dizer que cada bloquinho de madeira vai ter a massa de um peso de 150 gramas. Então, posso dizer que cada bloquinho pesa, né? Cada bloco, entre aspas, pesa 150 gramas. Então, a gente conseguiu aí, fazendo o quê? Tirando os bloquinhos. E esse é um princípio importante também nas equações. Tirar as coisas mantendo o equilíbrio, tá bom? Vamos ver um terceiro aqui, exemplo. Parecido. Numa balança de 2 pratos, 10 blocos de madeira estão em equilíbrio com 4 pesos de 200 gramas cada um, como mostra a figura a seguir. Outra figura diferente. Então, letra A, mais uma vez, o que podemos dizer dos pesos que estão nos 2 pratos da balança? Mais uma vez, se a balança está em equilíbrio, os pesos são iguais, né? Então, são iguais. Vamos ver aqui mais uma, que é para escrever uma equação que representa a situação. Então, parecido com os outros, ó, o peso dos bloquinhos de madeira, eu vou falar que cada um pesa x. Também dos que estão do lado direito, tá bom? Então veja que no lado esquerdo eu tenho 6 bloquinhos que pesam x. Então eu tenho do lado esquerdo 6x mais um peso de 200 gramas. Mais 200 gramas. Já do lado direito, eu tenho 2 pesos x aqui, né? Que são dos bloquinhos de madeira. E 3 pesos de 200 gramas. Juntos. Mais 3 pesos de 200 gramas. Todos esses juntos vão dar 600 gramas. E como a balança está em equilíbrio, os dois lados da balança têm a mesma massa. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, essa é a equação que representa a situação aí da figura. E será que é possível determinar o peso de cada um dos blocos de madeira? Sim, fazendo um sistema parecido com o do exemplo anterior. O que a gente fez? Vamos primeiro tirar este peso de 200 gramas que está do lado esquerdo. Quando eu faço isso, a minha balança sairia do equilíbrio. O lado direito ia descer. Para ela manter o equilíbrio, o que eu vou fazer? Tirar um peso de 200, tá bom? Agora, do lado esquerdo só tem bloquinho de madeira. Do lado direito tem peso e bloquinho de madeira. Então eu vou tirar esses bloquinhos de madeira que estão aqui do lado direito, esses dois. Tirando só eles, novamente a minha balança ia perder o equilíbrio. Então eu vou ter que tirar 2 bloquinhos de madeira que estão do lado esquerdo. Observe que do lado esquerdo sobraram 4 bloquinhos de madeira. E do lado direito, 2 pesos de 200 gramas, que no total dá 400 gramas. O que eu posso fazer para descobrir a massa de cada bloquinho? Basta pegar o peso total do lado direito, que sobrou, né? 400. E dividir por 4. Aí eu vou ter a massa de cada bloquinho. 400 dividido por 4 dá 100. Já que 100 vezes 4 dá 400. Então quer dizer que cada bloco
vai pesar aqui, né? Nessa situação. 6 gramas. Então veja que a balança de 2 pratos, a ideia da balança de 2 pratos manter o equilíbrio, nos ajuda a resolver a equação. Porque se cada bloquinho pesa 100 gramas, quer dizer que o x na equação vale 100. Tá bom? Então, essa é a ideia que a gente costuma associar e falar que é importante para entender e resolver equações. Agora vamos ver outra forma de pensar para resolver as equações, que são as operações inversas. Para isso, nós temos que lembrar dos pares de operações inversas principais. Começando aqui das 4 operações principais, que é o que nós utilizaremos mais frequentemente. A operação inversa da adição é a subtração. E a operação inversa da subtração é a adição. Então, essas duas formam um par de operações inversas, tá bom? Então, quando tivermos a adição, iremos trabalhar com a sua inversa também, a subtração. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, esse é outro parzinho de operações que iremos trabalhar para resolver equações, tá bom? Operações inversas são essenciais para resolver equações. Veremos aqui alguns exemplos de como nós podemos usá-las para resolver as equações. Essas primeiras aqui, tá bom? Então, primeiros exemplos aqui. Encontre o valor de x nas equações a seguir. Você pode utilizar a estratégia que achar melhor. Então aqui, imaginar que nós podemos resolver de várias formas. Mas eu vou resolver aqui, encontrar o valor de x, utilizando as operações inversas, tá bom? Começando pelo A, 3x igual a 21. Bem, aqui tem um detalhe. Não aparece, mas a gente vai ter que lembrar que entre um número e uma letra, sempre tem a operação de multiplicação. Então aqui eu vou ler 3 vezes x igual a 21. Multiplicação. Como eu posso encontrar o valor de x? Eu tenho 3 vezes algum número que dá 21. Que número vezes 3 dá 21? Eu posso encontrar esse número fazendo a inversa da multiplicação, que é a divisão. Ou seja, fazendo 21 dividido por 3. E quando eu faço essa divisão, eu vou obter aqui que o x vai ser 7. Será que essa resposta está certa? Bem, vamos conferir. Então vamos fazer aqui 3 vezes 7. Fazendo a multiplicação, a gente vai encontrar como resposta o 21. Como é a resposta da multiplicação bateu aqui, é igual à resposta na equação, o meu resultado do x está correto. A segunda, x mais 12 é igual a 24. Que número somado com 12 dá 24? Bem, uma forma de fazer isso é usando a inversa da adição, que no caso é a subtração, fazendo 24 menos 12. Fazendo a subtração aqui, 24 menos 12 dá 12. Para verificar que está certo, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o x por 12 e somar com 12. 12 mais 12, 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2. Resultado é 24, então a resposta está correta. Fazer mais algumas. O item C está aqui. 5x igual a 85. Observe que entre o número e a letra não está aqui, mas tem que lembrar que está sempre a multiplicação. Então eu tenho 5 vezes algum número, 5 vezes x, para dar 85. Então, para encontrar o x, vou fazer
a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Fazer 85 dividido por 5. Fazendo a divisão aqui, vamos fazer no rascunho pequeno. 85 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1, já que 1 vezes 5 dá 5. E 2 vezes 5 dá 10, que é mais do que 8. E fazendo a subtração, sobram 3. Abaixo o segundo 5. 35 dividido por 5 dá 7, já que 7 vezes 5 dá 35. Não sobra nada. Então, encontramos que o x é 17. Bem, se eu quero verificar que está certo, eu faço a multiplicação. 5 vezes o valor do x, que é 17. Então, fazendo aqui 17 vezes 5, eu vou ter 7 vezes 5 dá 35. 5 vezes 1 dá 5 mais 3, 85. Bateu a resposta, está correta. O item D, mostrando aqui, x menos 42 igual a 18. Mais uma vez, eu vou usar a operação inversa. No caso, a operação indicada é a subtração, eu vou usar a inversa da subtração, que é a adição. Então aqui vai ficar x. Para descobrir o valor do x, eu vou fazer 18 mais 42. Bem, fazendo um rascunho aqui, 18 mais 42, 2 mais 8 dá 10, 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6. Então aqui o x dá 60. Se eu quiser verificar se a resposta está certa, basta fazer 60 menos 42, tá bom? Vamos fazer o próximo. Tem mais dois que são um pouco mais complicados. 2x igual a 10 mais x. Bem, para começar a resolver isso daqui, eu vou usar a estratégia de mostrar como ficaria isso daqui pensando na balança, tá bom? Por quê? Porque fica mais fácil de entender o que vai acontecer. Então, vou fazer aqui a balança que representa a situação. Então, o que eu vou pensar? Olhando para a equação, no lado esquerdo do igual, tenho 2x. É como se fossem dois blocos que eu não sei o peso, que a gente vai dizer que pesam x cada um. Já do lado direito do igual, o que nós temos? Um peso que vale 10 e um bloco que eu também não sei o peso e que o peso vale x. Pensando no que a gente fez lá nos exemplos da balança, o que eu posso fazer nessa situação? Eu posso tirar esse bloco que está do lado direito. Fazendo isso, eu vou fazer a balança desequilibrar, fazer o lado esquerdo descer. Então, para manter o equilíbrio, vamos tirar um bloco que está do lado esquerdo. E aí nós vamos ficar com apenas um bloco do lado esquerdo. E do lado direito só com peso que vale 10. Então aqui eu já consigo até falar que o x vale 10. Ah, olha só como uma balança me ajudou a resolver a situação. Mas o que eu quero fazer além disso é o seguinte. Imaginar aqui, ó. Pensando na equação, no princípio eu tinha dois blocos do lado esquerdo. Mas ao tirar o bloco do lado direito, eu também tenho que tirar um bloco do lado esquerdo. Opa! Então eu tiro esse bloco.
Já do lado direito, eu tinha um peso de 10 mais um bloco, só que eu tirei um bloco. E sobrou apenas o 10, o peso de 10. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse x que estava do lado direito, ele passou aqui para o lado esquerdo, fazendo a operação inversa. Olha que interessante, bacana, isso é importante, olhar a situação. A gente pode pensar assim na equação. Mas eu estou usando basicamente a ideia de tirar blocos, tá bom? Tirar peso. E aqui, se eu de 2x eu tiro 1, sobra um x só. E aqui eu tenho a resposta da minha equação, tá bom? Bacana isso daqui. E vamos ver aqui a situação do item F. 3x igual a 18 mais x. Novamente, eu vou fazer a situação como se fosse uma balança, tá bom? Então, passo um prato. Vou fazer o outro. Do lado esquerdo, eu vou ter 3 blocos. Todos pesando x. Do lado direito, eu tenho um peso de 18 gramas, por exemplo, e um bloco que pesa x. Então aqui, ó, novamente, ó, pensando na situação, vou tirar esse bloco que está do lado direito da balança. Então, fazendo isso, para a balança manter o equilíbrio, eu vou tirar um dos blocos que está do lado esquerdo. E aí, se eu tinha 3 blocos do lado esquerdo, eu vou tirar um. Já do lado direito, eu tinha o peso de 18 e o bloco que eu tirei. Então não vou colocar esse x aqui porque eu já tirei ele daqui, tá bom? Agora, olhando para a balança, o que aconteceu? Se eu tirei um bloco, sobraram 2 blocos. Então vou ficar com 2x. E do lado direito, tenho aqui 18. Agora, o que nós temos? Duas vezes, quando tem um número e uma letra, lembra que tem duas vezes aqui. 2 vezes um número que dá 18. Então, para descobrir o valor do x, vou fazer a operação inversa, que é, no caso, vou fazer 18 dividido por 2. E 18 dividido por 2 dá 9. Então, cada bloco aqui, cada x, o valor de x é 9. Tá bom? E assim nós terminamos essa parte aqui, primeira parte. Importante ver que nós estamos usando aqui frequentemente as operações inversas. É muito importante isso nas equações. Entender as equações inversas e utilizá-las, tá bom? É a principal ferramenta aqui para resolver equações do primeiro grau. Nos próximos vídeos, nós veremos mais a fundo o método para a resolução de equações do primeiro grau, tá bom? Tchau, pessoal. Espero que o vídeo ajude vocês a fazer as atividades e a entenderem esse assunto, tá bom? Valeu, até a próxima!